Bíblia Revelada, dia 27. Gênesis de 43 a 45. A fome se intensifica e aquilo que foi enterrado no passado retorna com força total. Os irmãos de José são obrigados a encarar não apenas a escassez de pão, mas a escassez de paz interior. O retorno ao Egito não é apenas geográfico, é espiritual. Nestes capítulos, Deus conduz uma revelação progressiva. Primeiro, o teste do coração, depois, a exposição da culpa e, por fim, a reconciliação. O Senhor não apressa o perdão superficial, Ele conduz ao arrependimento verdadeiro, à responsabilidade assumida e à restauração completa. A história mostra que Deus governa até mesmo o silêncio. As lágrimas escondidas e os encontros aparentemente casuais. Nada é desperdiçado. O plano que começou com rejeição agora caminha para redenção, preservação e vida. Gênesis 43, verso 1. A fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, acabando eles de comer o trigo que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai-vos, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, dizendo: o homem protestou-nos solenemente, dizendo: não vereis o meu rosto, se vosso irmão não estiver convosco. Se enviares nosso irmão conosco, desceremos e te compraremos mantimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis o meu rosto, se vosso irmão não estiver convosco. Disse então Israel: por que me fizeste tanto mal, dando a saber ao homem que tinhas outro irmão? E disseram: o homem perguntou-nos expressamente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? E respondemos-lhe conforme estas palavras. Poderíamos nós saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei por ele fiador, da minha mão o requererás. Se eu não tornar, e tu não puser diante de ti, serei culpado para contigo todos os dias. Porque se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos agora de volta 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se assim é, fazei isto. Tomai do melhor da terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E tomai convosco dinheiro dobrado, e o dinheiro que vos tornaram na boca dos sacos, tornai a levar convosco, porventura foi erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, tornai ao homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que solte convosco vosso outro irmão e este Benjamim, e eu, se ficar sem filhos ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado na sua mão, e Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apressaram-se diante de José. Quando José viu a Benjamim com eles, disse ao mordomo da sua casa: leva estes homens a casa, mata e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José dissera, e levou os homens à casa de José. Então os homens temeram, porque foram levados à casa de José, e disseram: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, somos trazidos aqui, para cair sobre nós e para nos assaltar e para nos tomar por servos e aos nossos jumentos.
E chegaram-se ao mordomo da casa de José e falaram-lhe à porta da casa e disseram: Ah, senhor meu, na verdade descemos da primeira vez a comprar mantimento e aconteceu que, chegando à estalagem, abrimos os nossos sacos e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, o nosso dinheiro no seu peso, e tornamo-lo a trazer conosco. Também trouxemos outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou a mim. Então lhes trouxe fora Simeão. Depois trouxe aquele homem os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque ouviram que ali haviam de comer pão. Chegando, pois, José à casa, trouxeram-lhe o presente que tinham na mão, para dentro da casa, e inclinaram-se a ele até a terra. E perguntou-lhe pelo seu bem-estar, e disse: Vosso pai, o velho de quem me falastes, está bem? Vive ainda? E disseram: Bem está teu servo, nosso pai, vive ainda. E inclinaram-se e prostraram-se diante dele. E levantando ele os seus olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este vosso irmão mais novo, o de quem me falastes? E disse: Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas se comoveram por seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Ponde pão. E puseram-lhe à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito conforme a sua primogenitura, e o menor conforme a sua menoridade. E os homens se maravilharam uns para com os outros, e tomou ele porções diante deles para si, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E beberam largamente com ele. Gênesis 44, verso 1. E deu ordem ao mordomo da casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo a manhã, despediram-se os homens, eles com seus jumentos, e saindo eles da cidade, não se haviam ainda afastado, quando José disse ao mordomo: Levanta-te, segue aqueles homens, e alcançando-os, diz-lhes: Por que tornastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e pelo qual ele bem adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes estas mesmas palavras. E eles lhe disseram: Por que falas, meu senhor, tais palavras? Longe esteja de teus servos fazer tal coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem se achar, morra, e ainda nós seremos servos de meu senhor. E ele disse: Ora, seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu servo, e vós sereis sem culpa. Então apressaram-se, e abaixou cada um o seu saco à terra, e abriu cada um o seu saco, e buscou começando do maior, e acabou no menor, e achou-se o copo no saco de Benjamim.
Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. E chegou Judá e seus irmãos à casa de José, e ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem o adivinho? E disse Judá: que diremos a meu senhor? O que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. E disse ele: longe esteja de mim que tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós, subi em paz a vosso pai. Então Judá se achegou a ele e disse: Senhor meu, peço-te que teu servo fale uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um pai velho e um jovem da sua velhice. O mais novo é um irmão seu, morreu, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. E disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os meus olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: o jovem não pode deixar a seu pai, se deixar a seu pai morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não vereis mais o meu rosto. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contamo-lhes as palavras de meu senhor. E disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E dissemos: não podemos descer se o nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então desceremos, porque não podemos ver o rosto do homem se nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então disse teu servo, meu pai, a nós: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um saiu de mim, e eu lhe disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tomardes este de diante da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Agora, pois, vindo eu a teu servo meu pai, e o jovem não estando convosco, visto que a alma de seu pai está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo ficou por fiador pelo jovem para com meu pai, dizendo: se o não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do jovem por servo de meu senhor, e o jovem suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o jovem não estiver comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Gênesis 45. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram assombrados diante dele. E disse José a seus irmãos: chegai-vos agora a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega.
pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar-vos sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te detenhas, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos, e fazei descer a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos. E chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele, e ouviu-se a fama na casa de Faraó, dizendo: vieram os irmãos de José, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais e ide, tornai a terra de Canaã, e tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. E tu ordena isto, fazei isto, tomai carros da terra do Egito para os vossos filhos e para as vossas mulheres, e trazei a vosso pai, e vinde. E não vos pese aos vossos olhos nada dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José lhes deu carros conforme a ordem de Faraó, e lhes deu provisão para o caminho. A todos eles deu mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou isto: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão, e sustento para seu pai no caminho. E despediu a seus irmãos, e eles partiram. E disse-lhes: não contendais no caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E anunciaram-lhe dizendo: José vive ainda, e é o governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditou. Porém, contando-lhe eles todas as palavras de José que lhes tinha dito, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai e disse assim Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. O Salmo 105 nos revela: Deus enviou um homem adiante deles. José foi vendido como escravo, mas sua palavra o provou até o tempo determinado. Este salmo confirma que a trajetória de José não foi acidente, mas cumprimento de um plano previamente estabelecido. Em Provérbios 20, os propósitos do coração são águas profundas, mas o homem de entendimento sabe trazê-los à tona. O teste imposto aos irmãos revela intenções ocultas e confirma transformação real. Isaías 55: os caminhos do Senhor são mais altos do que os caminhos humanos. A forma como Deus conduz a reconciliação não segue lógica natural, mas redenção sobrenatural. Ainda em Oséias 6 diz: Deus não deseja apenas sacrifício exterior, mas arrependimento genuíno.
Judá oferecendo-se no lugar de Benjamim é a evidência clara de mudança interior. Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José reconhece que até a traição foi integrada ao plano soberano de Deus. E ainda em 2 Coríntios 5, Deus confiou aos seus servos o ministério da reconciliação. José antecipa em figura a obra redentora que Cristo realizaria plenamente. A história atinge aqui o seu ponto de inflexão. O que começou com inveja, mentira e venda agora é confrontado pela verdade. Deus não apressa a revelação de José. Primeiro, ele trata o caráter dos irmãos. O teste do copo não é sobre furto, mas sobre responsabilidade. Judá, antes cúmplice da venda de José, agora se oferece como substituto. Isso marca uma mudança histórica. O mesmo irmão que liderou o pecado, agora lidera a intercessão. Quando José se revela, ele não reescreve o passado, mas o interpreta à luz da soberania de Deus. Ele não nega a culpa dos irmãos, mas mostra que o plano divino foi maior do que o mal humano. Cronologicamente, este é o momento em que a promessa feita a Abraão começa a tomar forma nacional. A família de Jacó é preservada. O caminho para o êxodo é silenciosamente preparado. Nada aqui é improvisado. Tudo é governo divino. No nosso devocional de hoje, o tema é: quando a dor ganha sentido. José ensina uma das lições mais maduras da fé. Nem tudo que nos feriu veio para nos destruir. Algumas coisas vieram para nos posicionar. Ele poderia ter usado poder para a vingança, escolheu usar poder para a redenção. O que nós podemos aprender na prática? Nem todo o silêncio de Deus é abandono. Muitos são preparação. O perdão não acontece quando a dor some, mas quando o propósito se revela. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele muda corações. Judá nos ensina que arrependimento verdadeiro sempre produz ação. José nos ensina que maturidade espiritual reconhece Deus até nos capítulos mais sombrios da história. E se Deus revelasse hoje para você o sentido de algumas dores do seu passado, você estaria pronto para perdoar? Se você está pronto, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és soberano sobre cada capítulo da nossa história. Nada fugiu do Teu controle, nem mesmo aquilo que nos feriu profundamente. Cura-nos onde ainda dói. Liberta-nos de lembranças que nos aprisionam. Ensina-nos a enxergar nossa vida com os Teus olhos. Dá-nos um coração como o de José, capaz de perdoar sem negar a verdade. Dá-nos um espírito como o de Judá, disposto a assumir responsabilidade e proteger vidas. Se há histórias interrompidas, restaura. Se há famílias feridas, reconcilia. Se há propósitos adormecidos, desperta. Nós entregamos nosso passado, nosso presente, o nosso futuro, tudo em Tuas mãos. Que a nossa vida glorifique o Teu nome, mesmo nas dores, mesmo nos silêncios, mesmo nas esperas. Nós confiamos em Ti, nós nos rendemos ao Teu plano. Em nome do Senhor Jesus, o mesmo Deus que transforma a traição em redenção.